Bem, vamos só ver aqui um pouco do... Eu posso falar então. Ainda agora eu não expliquei o volume, depois de estar seco, para a gente começar a trabalhar o volume, conforme a grossura dele tem que estar X horas dentro de água. Por exemplo, estes, 4 horas, 5 horas. Se for os da CF, 1 dia e meio. Para poder ficar manobrável. Quando a gente forra, por exemplo, uma garrafa assim, as pessoas pensam que a gente começa por baixo, a gente começa por cima. O fundo é o fundo. Isso é um trabalho muito paciente. E às vezes, distraído. A gente distrai-se a fazer essas peças. Por isso é que eu sempre me dediquei mais a fazer as peças pequenas do que a fazer as peças grandes. O meu pai gostava das peças grandes e eu, mãozinhas mais fininhas, é para baixo. Agora tenho que fazer casalinhos de vinhos, que eles começam aqui no monte, mas eles vão se abrir. Eu vou demonstrar como é que começa. De certeza que posso continuar a fazer. Quando verem a fazer outra demonstração, mais para o fim, vão ver como é que fica. Uma garrafa dessas leva mais ou menos 1h30, 1 hora a fazer. Não, para isso eu tenho paciência. Para essas já está. Quando é peças mais complicadas, como aquelas cestas assim, que leva dobradiças, leva anilhas, leva voltinhas, leva o foice, leva um cachimbo, leva uma asa. A gente depois de ter a peça pronta ainda está a meio. A marca da casa, que o meu pai sempre gostou de fazer, começou a fazer essa trança para arremate da peça. Porque o fecho das peças normalmente ficava com os cortes a aparecer, e o tradicional, por exemplo, mesmo na madeira, e muitas peças que já vi, por exemplo, de São Miguel, que é onde a gente pode comparar, para ser mais perceptível é amarrar para a frente e acabou. Fechou, está feito. Mas um preciosismo faz sempre a diferença, e esta trança que a gente leva à volta é a marca da casa. Meu pai sempre usou esta trança, e foi uma coisa que ele passou para mim, e eu também não sei fazer nada sem esta trança. Até numa peça que eu ofereci à minha esposa, quando a gente estava a namorar, fiz um coraçãozinho e meti com bombons dentro, mas teve que levar a trança à volta, que era para ficar arrematado, para ficar bonito. Mas ela não faz caso nenhum disto. Na altura ela gostou muito, mas agora está para lá num conto, arrumado. Põe bombons outra vez. Pode ser que ela agora queira com os bombons, não é? Eu vou começar para esse lado. É claro que isto é uma parte chata agora, que não aparece serviço, mas depois o serviço aparece. Hoje em dia, os vinhos tinham uma coisa que estavam esquecidos. Está a aparecer muito porcoê. Não é só João Cota, cada vez mais há vinhas e tem umas adegas. As pessoas agora têm a moda que cada casa tem uma casa à beira-mar, tem que ter uma adega, tem que ter um cesto, tem que ter um garrafão e tem que ter uma garrafa. Ainda bem que assim eu tenho serviço sempre para fazer. Mas ainda bem que alguém também está a apostar na parte da vinha, que também estão a apostar nos apoios a esses lados, porque não ajuda só uma coisa, ajuda muitas. Vai ajudar quem faz os barris, vai ajudar quem faz... Porque também querem ter lá um barril antigo, também querem ter lá uma parte de madeira que se usava, as tornas, as tenhotas, tudo em madeira que havia antigamente, que agora já é tudo de inox ou de alumínio. O vinho continua a ser sempre vinho, mas agora está-se a dar um bocadinho mais de importância, que é o que eu noto mais, por isso que está a querer fazer um bocadinho de esforço para tentar
que isto siga para a frente, porque eu acho que tem futuro. E as pessoas com quem falo também me dão força para que eu acho que isso tenha futuro. Só tem pena é que não há ninguém que queira aprender, porque isto não é uma coisa visível, não é uma coisa que se fale muito. Talvez um acompanhamento em escolas, que quando eu estava na escola, havia na aula de trabalhos manuais, havia serviço de vimos. E eu aprendi a fazer vimos na escola antes de fazer em casa do meu pai. O meu pai é que deu os vimos para a escola, para eu que aprender lá. E eu cheguei a casa e disse: pai, eles na escola fizeram cestos melhores do que eu. Eu sou filho do homem que faz cestos, isso é uma vergonha. Eu tenho que aprender a fazer isso. E foi assim que eu comecei a fazer cestos. Não se importa mandar vinhos de fora? Já houve quem mandasse vir. Neste caso, o único caso que eu ouvi falar aqui na ilha que mandassem vir vinhos de fora foi da Madeira. Mas foi aldrabado porque mandaram para cá os rostos. A pessoa que comprou era um amigo que a gente tinha, que era um Jean Henrique, que era de Angra. Ele comprou os vinhos e o contentor, quando veio para cá, ele teve prejuízo, porque foi muito caro e os vinhos era restos, era pontas, não era vinhos seletivos para aquilo que ele fazia. Ele trabalhava muito, era mobílias, camas, cadeiras, e ele era um artista. Ele e um outro senhor que a gente chamava, na altura, o meu pai também era amigo dele, a gente chamava Zé Preto. O fim deste senhor foi a vender cachorros nas festas. E ele tinha um filho que também trabalhava muito bem nisso, e os dois desistiram. Todas as pessoas que eu conheço que trabalharam com os vinhos acabaram por desistir devido a isso. Não havia mercado para o nosso trabalho. E assim que a base foi fechando, o mercado foi fechando. Fechou-se com a base. Infelizmente, é a história que eu posso contar que é que eu vi, desde que eu me lembro. E já várias pessoas quiseram aprender, mas eu estou nisto desde os 11 anos de idade, fiz 50 agora há pouco e ainda estou a aprender. Não é uma coisa que a pessoa chegue lá e diga assim: ei pá, já comecei hoje, já sei fazer um sosto. A pessoa vai estar lá um ano e não faz um sosto. Mas não é, mas vai fazer outras coisas, vai fazer o serviço como o meu pai me põe a fazer, que também é importante. Eu tenho que ter esse vinho racheado para poder ter esse trabalho. Se eu tivesse a rachar o vinho, passá-lo na máquina, para desfibrá-lo, para ele chegar aqui a esse ponto, eu ainda estava a fazer isto ainda. Ainda estava a desfibrar o vinho. Estás a ver como é que já está a ficar. Ok. O Ricardo vai continuar aqui a fazer mais um bocadinho e vou pedir à doutora Alexandra então para fazer a sua apresentação e a gente já volta a ti, Ricardo. Boa noite a todos. É com muito gosto que eu estou aqui e, para além de agradecer o convite à Comissão das Festas, quero dar em primeiro lugar os meus parabéns por esta iniciativa, porque efetivamente todos nós sabemos que são muitos os grupos folclóricos em toda a região dos Açores, mas se calhar falta aqui uma ligação e uma consciencialização do papel dessas associações de pessoas que são os grupos folclóricos e aquilo que eles representam, que no fundo estou sempre a repetir esta ideia porque são agentes de cultura. Todos somos agentes de cultura e eu, representando aqui o Centro de Artesanato e Design dos Açores, da Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego, queria falar muito pouco, apresentar os nossos serviços, porque, e vou-vos explicar a pertinência de falar do Centro de Artesanato aqui, precisamente porque eu sei que através da vossa atividade, ao lidar com elementos da etnografia, não é? Desde os trajes aos vários costumes e tradições, tudo isto é artesanato. Porquê? Porque tudo isto é feito através de técnicas artesanais. E ainda bem que terminamos com esta nota positiva, não é? De alguém que dá continuidade a esta arte de empalhar e de fazer cestos e de trabalhar com os vimos. E já agora, antes de eu começar com a minha parte, eu respondo aqui à
à frase final. Realmente há pouca gente a fazer, mas de uma coisa eu estou muito convencida e é uma das muitas tarefas que o centro tem. É porque não falta gente que queira aprender a fazer cestos. São os jovens nas escolas, em todo o lado. As pessoas hoje em dia têm uma curiosidade imensa em aprender a fazer cestos. Mas depois ninguém vai continuar a fazê-los. Porquê? Porque não tem matéria-prima, não tem as plantas dos vimos. Quem continua a fazer tem a matéria-prima ao pé de si. É apenas por isso, porque o interesse há. Daí que às vezes é uma das nossas tarefas é tentar perceber o que é que está por trás do facto de haver só uma pessoa ou duas numa ilha inteira a trabalhar em determinada técnica artesanal, neste caso o vinho. Temos que ir à questão, à raiz do problema e trabalhar aí a raiz, porque ir às escolas, organizar workshops, formações em vinho já há muito tempo que se faz, já fizemos muitas e já passaram muitos alunos e muitos formandos nas nossas sessões, mas depois onde é que está a continuidade? Não existe. É difícil chegar à matéria-prima. Isto não é um problema só de vinhos, é um problema de muitas outras atividades. Portanto, há que trabalhar não só na transmissão da técnica, mas também na manipulação, na cultura, quando falamos de matérias-primas que são subprodutos agrícolas, não é? Na manipulação da própria matéria-prima também. Falando do Centro de Artesanato e Design, só aqui vos falar da nossa missão principal. E isto é apenas uma imagem ilustrativa, mas acho que é das imagens mais conhecidas. Nós realizamos feiras de artesanato nas principais festividades, inclusive aqui nas festas da Praia da Vitória. É apenas uma imagem para ilustrar muitas das nossas tarefas, para ilustrar muitas das medidas que são implementadas, que são medidas do Governo, implementadas por nós, Centro de Artesanato e Design dos Açores, mas é uma imagem ilustrativa porque falamos das feiras, porque é um sítio privilegiado, não é o único, não, claro que não, mas é uma das ocasiões privilegiadas que artesãos e artesãs têm para vender os seus produtos. E esta é a parte essencial, é o objeto, o nosso grande foco de apoio às unidades esportivas artesanais. O valor cultural desses produtos, estamos aqui a falar nisso e é um valor incontornável, sabemos bem disso, mas o nosso departamento trabalha o artesanato virado para a sua dimensão empresarial e económica. Porque efetivamente, por mais, e é um lugar muito comum, ouvimos muito, já ninguém faz isso, isto qualquer dia vai-se perder, eu ainda, por teimosia, é quem ainda anda a fazer isso, ou o meu pai ou o meu tio, já não se faz disso, e portanto, temos que, ou seja, são questões que têm que ser atacadas em várias frentes e em várias dimensões, e o nosso trabalho aqui é fazer com que seja uma atividade, do ponto de vista económico, minimamente rentável, e só assim é que se vai manter vivo, não é? Ninguém mantém viva uma tradição se dali não tirar algum rendimento. Se for apenas por gosto, depende apenas da vontade e da teimosia daquela pessoa, já não vai prosseguir. Se for uma fonte de rendimento, ainda que não seja única, na maior parte dos casos, as unidades esportivas artesanais da nossa região são muito poucas as que trabalham a tempo inteiro na atividade artesanal. Muitas das pessoas estão no ativo, são empregadas e a atividade artesanal é um complemento ao seu rendimento, mas muitas vezes é um complemento considerável. E é importante eu focar aqui este aspecto, não só porque a conversar, por exemplo, no caso deste senhor, e peço desculpa que eu não me recordo o nome dele, do Ricardo, que tive gosto de conhecer aqui, já tinha ouvido falar no pai, não conhecendo pessoalmente, mas tive agora o gosto de o conhecer pessoalmente, e cá está, ele percebeu, no caso dele, mais do que qualquer outra pessoa, porque não é apenas um hobby, já não é apenas um hobby, e no caso dele há todo o interesse nosso e dele de se registar no centro
de Artesanato e Design dos Açores, porque nós somos o departamento do governo que tem a responsabilidade sobre as unidades esportivas artesanais na região. E eu, quando falo de unidades, prefiro falar de unidades produtivas artesanais, que são as oficinas, são as empresas, neste caso, não é? Porque para se registarem no Centro de Artesanato tem que exercer a atividade a título profissional, o que significa, entre outras coisas, entre outros requisitos, estar inscrito ou ter atividade aberta nas finanças, como nós costumamos vulgarmente dizer. Estou-vos a falar nisto porque sei também do vosso papel, enquanto elementos de um grupo folclórico, do vosso papel nas vossas comunidades, ao nível local, ao nível de freguesia, e às vezes criam-se mitos ou ideias erradas. Às vezes há pessoas que fazem um bicho de sete cabeças com as finanças, com a abertura de uma atividade, ou então outras pessoas que desconhecem completamente que existe um departamento do governo que trata apenas das questões do artesanato, cuja principal missão, como eu disse, é apoiar os artesãos e as artesãs, enquanto empresários que são, tentando promover e incentivar o seu desenvolvimento económico. Porque acreditamos que com esse desenvolvimento económico é mais fácil manter viva a cultura, não é? E o valor cultural, que no fundo é o que eles produzem. E, portanto, gostava só que estes conceitos básicos, não querendo maçar-vos, gostava só que estes conceitos básicos, que vocês ficassem na posse destes conceitos básicos para poderem depois transmitir quando tiverem oportunidade ou quando o assunto vier à baila, como se costuma dizer. Ora, das muitas, e isto são apenas, tentei sistematizar as principais tarefas que nós temos a nosso cargo, tudo com o foco principal, como eu disse, na valorização do artesanato e dos artesãos enquanto empresários. Portanto, temos um sistema de apoios financeiros, o CIDART, é um sistema de incentivos ao desenvolvimento do artesanato. Um artesão registado depois pode recorrer aos nossos apoios financeiros para os mais diversos tipos de investimento que faz, desde para participar numa feira, para fazer uma formação ou para adquirir algum equipamento ou fazer pequenas obras na sua oficina. Como eu acabei de dizer, temos também um espaço e temos colaborado com outras entidades noutras ilhas para abrirem espaços de venda de mostra e venda do artesanato tradicional dos Açores, do artesanato genuíno. Não estou a falar de souvenirs, nem estou a desvalorizar mais nada, é o trabalho e o produto dos artesãos e das artesãs dos Açores e registadas no Centro de Artesanato, porque esses passam recibo, esses passam fatura, esses fazem os seus descontos, tal como qualquer trabalhador, e acho que isto é de valorizar também. Depois temos muitas outras medidas para valorizar o artesanato, desde exposições, o prémio Contradição, que é um prémio que pretende reconhecer os mestres artesãos de toda uma vida que dedicaram, e mesmo assim não temos chegado a todas as partes. Temos também medidas para formação, estamos a criar projetos novos de formação, porque de facto a base de tudo está na formação, para que as camadas mais jovens vão aprendendo, ainda que à primeira vista não continue, às vezes quando se aprende pequenino, depois parece que esquece, mas depois há sempre uma altura na vida, muitas vezes acontece que há uma altura na vida em que se retoma qualquer coisa que se aprendeu antes. Temos também medidas de proteção e de valorização dos próprios produtos, portanto temos uma marca registada, que é a marca Artesanato dos Açores, e essa marca é precisamente para distinguir e valorizar os produtos artesanais como estes do Ricardo, que hão de ser também certificados com essa marca Artesanato dos Açores. Estamos agora a trabalhar num sistema de certificação a nível internacional, mais propriamente europeu, que é a indicação geográfica, da mesma forma como o vinho pode ser DOP, não é? E queijo e mel também, os produtos artesanais podem ser IG, que é uma indicação geográfica que associa um determinado produto a uma determinada região. Portanto, procuramos das mais variadas formas apoiar, elevar, valorizar o produto que sai das mãos dos nossos artesãos, dos nossos empresários na área do artesanato. Como serviço do governo que somos, temos
representação em todas as ilhas dos Açores, não é? Temos os nossos colaboradores aqui e deslocamos-nos sempre que for preciso também. Portanto, aproveito para dizer, se alguma questão surgir nas vossas freguesias, nas vossas comunidades, aqui na Ilha Terceira podem-se dirigir à RIAI em Angra do Heroísmo. É onde está a RIAC, na Rua da Sé. A RIAC, que é o apoio ao cidadão, e a RIAI, que é apoio ao empresário. E aí fazem o atendimento e prestam esclarecimentos. Mas também temos uma plataforma digital, através da qual hoje em dia, confortavelmente em casa, quem goste de navegar na internet, pode ir à nossa plataforma e aí inscreve-se, aí faz tudo. E depois quem está registado no artesanato, tal como nas finanças, tem a sua página pessoal, a sua área pessoal de trabalho e faz tudo no conforto da sua casa. Em caso de dúvida, ou caso não se sinta confortável nessas navegações, pode perfeitamente dirigir-se à RIAI, como eu disse, e obter todo o apoio nessa zona. Não sei porque é que não avanças. Cá está, eu não vou amassar-vos com estas questões, como ser artesão, queria só mostrar que se forem à nossa plataforma, que é artesanato.azores.gov.pt, mas se pesquisarem no Google é isso que aparece, e pronto. Entre outras coisas, só chama a atenção, a primeira página é esta que vem, à exceção da mãozinha amarela. A mãozinha amarela simboliza o nosso ratinho, mas se forem à primeira página, se forem à primeira página e se quiserem registar, clicam ali onde diz Novo Artesão, pronto, e ali começam o vosso processo, o vosso ou de alguém que vocês conhecem. Por outro lado, se na vossa freguesia querem saber quantos artesãos ou se existem artesãos que trabalham neste material ou noutro, vão a esta bolinha que está ao pé daquela bonequinha de folha de milho, diz catálogo digital, clicam ali e vão pesquisando por ilha ou por área. Já que vamos falar de bordados, vamos ver quem é que faz bordados aqui na Terceira, existe alguém aqui na Praia da Vitória, ou então alguma junta de freguesia que queira fazer um pequeno mercadinho, algum evento, quer ver quantos artesãos existem na sua freguesia para contatá-los, e eles estão todos aqui. Todos os que autorizaram a divulgação dos seus dados pessoais. É sempre bom frisar isso. Pronto, e para aí fora, cá está, isto já são os passos que depois tem que se dar, e vamos saltar esta parte. Cá está as áreas certificadas que eu vos falava, da marca Artesanato dos Açores. Portanto, isto são uma série de produções tradicionais do nosso artesanato, resultado de trabalho de pesquisa e trabalho de campo e de pesquisa e de estudo que nós já fizemos, e o próprio repertório das atividades artesanais divide-se por grandes áreas. A primeira delas é exatamente os textos, e cá temos os bordados dos Açores. Onde é que está aqui? Eu não estou com o comando porque isto está ligado à nossa plataforma e de outra forma não iria conseguir. Relativamente aos bordados dos Açores, depois temos, por exemplo, aqui nos textos rendas, é um produto certificado, sobretudo o crochê artístico que se faz nas ilhas do Pico e Faial, não sei se alguém por acaso já viu. Depois temos a tecelagem tradicional dos Açores, temos aqui uma artesã que sei que já fez a sua apresentação e tem o seu produto certificado pela marca Artesanato dos Açores, a Arlinda, que vocês conhecem. Temos boinas de lã do corvo, isto só na área dos textos. Depois temos na cerâmica, temos muitas outras atividades, mas se é sobre os bordados que querem falar, e é este o mote, e eu bastante agradeço, porque é uma questão que me é muito, muito cara, muito querida mesmo. Se eu clicar aqui, e não vamos ler isto, é só para terem a noção de que isto vai dar à nossa plataforma, e isto é o regulamento, são as normas para que neste caso quem borda, não é? E para que o seu bordado seja certificado, existem determinados requisitos ou determinadas normas técnicas, e o mesmo acontece para os vimos. Também existe para cada uma dessas atividades, e quem quer certificar o seu produto, por curiosidade, pode vir aqui e percebe que tem que obedecer esses requisitos. Por outro lado,
clicando aqui nos bordados, para vermos algumas imagens, porque depois vamos ver ao vivo, que é sempre muito melhor, mas só para terem a noção do que aparece na nossa plataforma. Aqui na nossa plataforma nós temos aqui o bordado a matiz, que muita gente já ouviu falar, é o bordado considerado típico da Ilha de São Miguel, bordado a 2 tons de azul, não é o ponto de matiz que é novidade, são os 2 tons de azul e os motivos vegetalistas com o qual trabalham. Depois temos o bordado a branco, também pode ser a cru, que é o bordado típico da Ilha Terceira. Temos ainda depois uma série de outros bordados, o crivo, a ajures, e depois temos também o bordado a ouro, que é tão utilizado para as bandeirinhas do Espírito Santo, conhecem perfeitamente com certeza. Depois em São Miguel temos o Santo Cristo, o bordado a ouro também é muito aplicado nos registros, nas capas do Santo Cristo, e no fundo é o bordado a ouro que é muito utilizado nos paramentos nas igrejas, não é? Quer para os paramentos dos padres e de uma série de outros elementos das igrejas. Agora, se clicarmos aqui no bordado branco, tem aqui um pequeno textinho, só de apresentação, porque isto é a plataforma e, como devem calcular, não é nenhum livro, não é nenhum estudo, é apenas um pequeno texto de apresentação para quem visita a plataforma, porque esta plataforma é um site, no fundo, não é? Quem se quer inscrever, depois quem está registado no Centro de Artesanato tem a sua senha e aí entra numa área do seu interesse, como nós fazemos, estou sempre a falar nas finanças, mas hoje em dia toda a gente entra na página das finanças, mas pode ser visitado por qualquer pessoa do público, não tem senha, não tem password, mas vai navegando e vai vendo o que é que se passa com o nosso artesanato. E daí estes pequenos textinhos introdutórios só para explicar. Branco e puro, o bordado terceirense revela a influência do bordado inglês e madeirense, por privilegiar os pontos Richelieu e o cheio. Toalhas, lençóis, fronhas, colchas e naprons são algumas das peças que compunham o enxoval das noivas da elite terceirense e que agora são a principal oferta do mercado têxtil açoriano, com projeção nacional e internacional. Já vamos falar só mais um bocadinho disso, porque eu já estou a terminar esta visita à plataforma. Aliás, eu já termino. Não terminei, só quero mostrar mais uma coisa. Aqui, eu sei que temos aqui exemplares ao vivo, mas aqui na própria plataforma tem uma série de exemplos desses tipos de bordados, aqui típicos da terceira, e típicos da terceira, não só pelos pontos empregos e pelos motivos, ou desenhos, ou padrões, como queiram chamar, que também são empregos. Portanto, acaba por ser a conjugação das duas coisas que vai criar um bordado mais típico, mais tradicional da Ilha Terceira. Pronto, as coroas do Espírito Santo, as pombinhas, depois em pontos temos o Richelieu, temos os ilhosos, não? Usam muito aqueles furinhos, o bordado a cheio e uma série de outros, uma infinidade de pontos, mas os principais e os que identificam mesmo são esses. Porquê é que a gente fala da influência do bordado inglês e da madeira? A principal influência do bordado inglês presente neste bordado a terceira são precisamente os ilhós. Os ilhós, aquele bordadinho que leva os furinhos, acompanhado com o bordado cheio, mais miudinho. E o Richelieu, com as suas brides, bem famoso, já entronca mais um pouco no bordado da madeira. Pronto, e continuamos por aqui. Não sei se sabem que é um bordado típico da terceira, mas provavelmente muita gente já viu. A Graciosa, aqui ao lado, também é terra de boas bordadeiras e tem um bordado exatamente... É considerado bordado típico da terceira, mas a Graciosa acaba por ser um pouco satélite da terceira e tem também um excelente bordado assim, este bordado branco também.
Há aqui belíssimos exemplares, para aqui fora, uma conjugação de uma infinidade de pontos. São só exemplos que eu vos queria mostrar e acho que já estamos a repetir. Ora, aqui temos. Reparem nisto. Agora começam a aparecer as ilhas e as empresas artesanais que existem. E eu sei que aqui a preocupação e motivo deste convite é porque, de facto, aqui na Teixeira existiam muitas casas de bordados, muitas empresas ou fábricas, já ouvi vários nomes. E como veem agora, ainda temos esta Açor Bordados, mas pronto, funcionam de forma um pouquinho diferente. E depois temos bordadeiras em nome individual, mas bordadeiras em nome individual, empresárias que fazem o trabalho todo sozinhas, são muito poucas as que estão aqui registadas e que autorizaram a divulgação dos seus dados, que é a Dona Mercedes. Existem imensas bordadeiras, mas a maior parte delas trabalhavam para as casas de bordados, portanto não trabalham por conta própria e não estão registadas no centro. Agora que as empresas estão a fechar, há um trabalho nosso também e a última empresa que está em processo de encerramento, o João Pereira e Filhos, uma unidade desportiva registada no centro há muitos anos, e com muita pena nossa, mas pronto, são situações que têm que acontecer e chegou a altura deles fecharem. Eles próprios estão a fazer um trabalho meritório a esse nível, que é dentro do conhecimento que eles têm das pessoas que trabalhavam com eles ou para eles, poderem transmitir a existência de um centro de artesanato e que elas podem ter apoio e eles próprios também sei que estão a dar algum apoio dentro da medida do possível, porque bordadeiras em nome individual existem muitas, portanto os bordados na Teixeira não acabaram. Mudou, foi a época, mudou o paradigma, mudou a forma de se trabalhar, porque o que é que acontece? Eu vou fechar aqui porque este é o símbolo, não sei se na altura tinha chamado, este é o selo da nossa marca Artesanato dos Açores. E precisamente porque estamos a falar aqui numa ilha onde predominaram, onde os bordados foram muito moldados, o tipo de bordado aqui na Teixeira foi muito influenciado por essas casas de bordados, grande parte delas provenientes da Madeira, com origem ou ascendência na Madeira, porque de facto esse sistema de trabalho em que existe, por isso chamavam fábricas, o processo de trabalhar é artesanal, não tem nada de industrial, simplesmente o método de trabalho que existe uma unidade de produção que prepara o tecido, prepara a estampagem e leva às bordadeiras que no seu domicílio bordam, entrega os paninhos já prontos e as linhas. E elas, por sua vez, não estou a desvalorizar, mas quer dizer, apenas bordam, pegam apenas, que aí é que está a grande arte, mas quer dizer, bordam. E o pano regressa para a unidade produtiva, suja ainda da tinta, da estampagem, depois ele é recortado, nada daquelas bridges, aqueles buraquinhos, nada daquilo, aquilo vai tudo fechado e depois na fábrica aquilo é tudo recortado, é lavado, é engomado, há todo um trabalho de acabamento. E esse método de trabalho foi, de certa forma, não foi importado da Madeira, foi o contrário. Foi uma altura de que era tanta a exportação de bordados para os Estados Unidos, para a Europa, foi tanta a produção que houve necessidade de expandir o negócio e de recortar mais mão de obra. E foi o que aconteceu. A influência madeirense é esta. As casas de bordados chegaram aqui e a São Miguel também teve, mas realmente aqui ainda houve mais. Chegaram pela necessidade das empresas madeirenses se instalarem nos Açores e recortarem aqui mão de obra. E, portanto, as casas de bordados influenciaram muito este bordado que se diz que é o típico da Teixeira. Da mesma maneira que aquele bordado de 2 tons de azul a matiz, que é o bordado típico de São Miguel, também resultou desse sistema de casas de bordados. Não foi o inicial, mas depois foi um tipo de bordado que também é isso. Eu estou-vos a falar sempre de 1930, 40, tudo isto começou nesta altura. E agora aqui,
para falarmos do, não sei agora como é que querem enquadrar esta questão dos bordados, mas podia perfeitamente explicar que nesta pequena amostra que tem aqui, podemos ir todos para lá? Pronto, porque daqui... Sim, é melhor. Está quase a meio. Já agora aproveito para confirmar uma coisa. A garrafa é exatamente ao contrário do cesto. O cesto começa pelo fundo, não é? E a garrafa começa por cima e o fundo é a última coisa. É muito engraçado isto, de facto. Eu agora começo a fazer nas garrafas uma coisa que o meu pai não fazia, que é, gosto de fazer esse entrelaçado na garrafa até aqui abaixo e depois volto a fazer tapado até abaixo. Isto foi um senhor que trabalha na Unicol, que é o Flores, que toda a gente conhece nos bairros folclóricos, o Flor. Ele pediu-me para forrar umas garrafas, mas queria que eu visse o interior. E só, mas como é que eu vou forrar as garrafas para tu veres o interior? E passei lá no meu trabalho e vi umas garrafas de madeira, forradas assim, com um xadrez a meio, e depois fechei outra vez em baixo e passei a fazer as garrafas dessa forma. Sabe isso como é que se chama em bordados? São ajuros, são as bainhas abertas. Acaba por ser o equivalente em vimos. Eu só queria explicar uma coisa para já. Gostei, já estive aqui a ver e gostei imenso e mais uma vez dou os parabéns porque eu sei que grande parte destes bordados é acervo particular ou até dos próprios grupos de folclore. Cá está uma responsabilidade muito grande em preservar património, em transmitir as nossas tradições e sempre que elas se cruzam com o artesanato, daí a importância de vir dizer que há um serviço que pode também ajudar nesse sentido. Quando estamos a falar já de uma produção empresarial, não é? Quando se fala de uma pessoa que borda em casa para si ou para os seus, já estamos a falar de outras questões que cruzam aqui, mas estávamos a falar das casas de bordados e do bordado tradicional. E como veem aqui, é muito fácil de identificar, até pelas fotografias que já tinha mostrado, que sempre que predomina, falando de um modo geral, porque eu não conheço a história particular de cada uma destas peças, atenção, mas quer dizer, ao olhar para o tipo de bordado, sempre que predomina este Richelieu, são modelos que de uma forma ou de outra saíram das casas de bordados. Podem não ter sido bordados lá, mas o desenho veio de lá, não é? E às vezes vai passando de uns para os outros. Aliás, também sei que há muita gente que borda e ia lá comprar o tecido já estampado, depois só tem que o bordar. Pronto. Sei que uma das antigas funcionárias da Casa de João Pereira, ao que sei, vai ficar com essa parte da estampagem e do desenho, que de facto há muita gente que gosta de bordar e recorria, portanto a utilidade dessas casas de bordagens não era só a bordar e a vender o bordar, é nestes serviços periféricos e complementares dos bordados. Acho muito interessante, temos aqui uma série de outros pontos de bordado, achei modelos aqui para o ponto cruz, que são pontos que não têm nada a ver com... Não dizemos que é o bordado tradicional, mas é um bordado muito antigo. Porque, como vos disse, a gente quando fala das casas de bordados estamos a falar das décadas de 30, 40 do século passado. E o que é que acontece? Antes disso já se bordava. Bordava-se em todas as ilhas dos Açores. Antes disso, desde o início, não é? Desde o início do povoamento, trabalhou-se a madeira, para se tratar das atividades agrícolas. Desde o início do povoamento começaram os teares a trabalhar para tecer os primeiros panos, em linho e lã, ou só linho, ou normalmente em linho e lã, e daí resultam muitos trajes que os grupos de folclore usam e, portanto, que eram decorados de forma muito simples, mas bonita. O simples aqui não tem qualquer conotação pejorativa. Portanto, bordados mais simples, com uma origem mais popular. E isso é interessante porque, paralelamente, estou a falar mesmo de há séculos atrás. Depois temos, paralelamente a este bordado mais singelo, mais popular, tínhamos aquilo
Às vezes não gosto muito dessa palavra, mas acaba por corresponder à realidade. Tínhamos um bordado mais erudito, que era aquele bordado que as senhoras da burguesia e da aristocracia faziam mediante as revistas da moda, revistas de lavores que vinham não é? de outros países, de França, de países da Europa, e tiravam aqueles modelos e bordavam pontos mais elaborados. Nós já, em cerca de 2000, do ano 2000, já fizemos uma exposição de bordado antigo, precisamente com peças que nos emprestaram, e pudemos perfeitamente presenciar o bordado que é mais popular, mais singelo, e o bordado mais erudito dos lençóis, já com rendas, outros a imitar bordado inglês, com uma variedade maior de pontos. Portanto, eu aqui posso fazer várias distinções. A primeira é entre o bordado mais tradicional, que obedece mais ou menos aos modelos disseminados pelas casas de bordados, que é o exemplo, aquele vestido, principalmente esse cru, é um modelo mais recente. O outro também é Richelieu, mas de facto eu estava a dizer que é uma maravilha porque eu não conheço, nunca tinha visto aquela forma de bordado. É mesmo muito bonito também, algo que parece mais antigo. Depois temos aqui modelos, normalmente os enxovais eram monogramados com letras, e essas letras tanto podiam ser bordadas cheio, uma série de pontos. Aqui são os modelos para um ponto cruz, que na altura o ponto cruz não era sobre aquele tecido que a gente já vai comprar, já vai preparado. Cá está, não estou a desvalorizar, mas era feito sobre um pano fininho, de modo que tinha que ser um ponto cruz muito miudinho para obedecer ao cruzamento dos fios, e era contado dessa forma. Como temos também um bordado lindíssimo, a cheio, já sobre tecido mais grosso, tecido de tear. Falando aqui, essa parte eu desconhecia, mas de facto é bastante visível, nós podemos ver perfeitamente a diferença deste recorte é a bainha que é bordadinha, não é? Em baixo. Este recorte aqui dizia-me o César, que é um recorte muito, ao que parece, também não? Falaram-me que este recorte a fazer sempre a voltinha é muito característico da nossa ilha. Mas é voltinha irregular, não é? Porque não é da mesma maneira, é um recorte diferente. E porquê é que eu estou a falar nisto? Porque eu acho que aqui, cá está, aqui também é outro, a vossa atividade nas vossas freguesias pode ser um foco também de desenvolvimento, de contribuir para a preservação do património, mas também para mantê-lo vivo, porque cá está, a maior parte dos bordados que saem, quando é o Richelieu, não, porque o recorte obedece ao próprio desenho que é recortado, mas normalmente é um recorte, lá está, aqueles redondos, é um recorte regular, não é? Faz aquelas ondinhas, e aqui não, o próprio recorte é muito diferente. Eu não sei se dão algum nome a este recorte, mas é muito bonito. Isso às vezes é próprio de uma freguesia ou de outra. Eu estou aqui a falar de bordados porque eu sei que há uma preocupação. Há um traje para manter, não é? Há um traje que tem que ser vestido, mas antes de ser vestido tem que ser feito, não é? E se falamos da parte da tecelagem, tem que ser feito por uma tecedeira. Depois, quando normalmente as camisas é que são bordadas, não é? Pelo menos lá em São Miguel as camisas são bordadas no tal bordado a 2 tons de azul que vos mostrei. Portanto, é preciso que continuem pessoas a bordar, porque mais que não seja para isso, mas não é só para isso, felizmente, mas mais que não fosse por isso. E a sugestão que eu vos dou, já que há preocupação, agora fecharam as casas de bordados, agora que bordado é que se vai bordar e que tipo de bordado, tem que ser tudo em Richelieu, não. Ou seja, cá está, se há uma referência que até pode ser mais estudada ou não, mais aprofundada ou não, isso é só um exemplo, se há uma referência a uma localidade, ou até que se chega à conclusão, e isto nós não temos estudado, que aqui na Ilha Terceira usavam mais esse tipo de recorte, e se eu vos digo que há uma vertente popular muito forte desse bordado, e vocês nos trajes também têm, não é? Uns trajes mais populares, outros menos populares, por que não usarem nos vossos trajes este bordado? Não tem que usar o bordado, e já vi que sim, está aqui, não é? Costumam usar, e as saias é assim.
E posso agora aparentemente estar a dizer um disparate. Nem é preciso microfone. É melhor se for a câmara. É. A câmara não. Peço desculpa. Pronto, fazem esse bordado nas saias, não é? Agora, por mais disparate que possa parecer, vamos supor que por algum motivo numa camisa resolvem pôr este bordado. Este bordado ou outro bordado, mas que resolvem pôr este recorte, ou em baixo, ou à volta nas manguinhas, qualquer coisa assim. E por que não, se o grupo de folclore que vocês integram daquela localidade, se chegaram à conclusão que aquele bordado é típico daquela freguesia, por que não marcar a diferença? Não tem que ser, ou seja, na minha opinião, vocês são da Ilha Terceira, mas o grupo folclore é ou da Agualva, ou das Fontinhas, e agora estou aqui a tentar, ou das Lajes, ou não é, de São Brás, quer dizer, não é, cada um representa uma freguesia, e podem perfeitamente marcar a diferença, porque há muita variedade de tipos de bordado e sempre se bordou nas nossas ilhas, em todas as ilhas sempre se bordou. Agora, quando nós dizemos bordado típico da Terceira, bordado típico de São Miguel, é porque de facto se fez assim pela maior parte das pessoas naquele local durante tantos anos, que depois se enraizou ali e tomou características próprias. Porque atenção, falei-vos da influência da Madeira, vieram para cá, é verdade, mas depois este bordado já não é igual ao da Madeira. Percebemos que cruza, percebemos que encosta, percebemos que tem algumas coisas parecidas, mas não é o da Madeira. O da Madeira, este já é diferente, porque tem uma variedade de pontos, uma determinada variedade de pontos, e porque também utiliza desenhos já diferentes. Quem vir bem depois já é diferente. Ou seja, não há drama, as casas de bordado estão a fechar, em São Miguel fechou a última, aqui estão a fechar também, e vou terminar com esta questão. Não é dramática, é fruto apenas da evolução dos tempos. Porquê? Porque é um sistema de trabalho que já não se adequa aos dias de hoje. Não é? É um sistema de trabalho, como eu disse há bocadinho, que era baseado no trabalho ao domicílio. Tinha uma série de senhoras nas suas casas que, depois de fazerem o seu trabalho na cozinha e da sua lida, bordavam, recebiam o paninho prontinho, recebiam aquelas linhas, bordavam e depois eram pagas ao ponto. Aquilo, depois havia uma contagem, um sistema de contagem de pontos. Pronto, foi, na época, uma fonte de rendimento significativa que ajudou, mas não é compatível com o trabalho nos dias de hoje. A pessoa nos dias de hoje pode bordar nos seus tempos livres, se quiser ganhar algum dinheirinho com o bordado, ainda que tenha o seu emprego em part-time, pode abrir uma atividade nas finanças, registra-se no centro de artesanato e aparece ali, no bordado da Terceira, de São Miguel, na Graciosa, onde for. São bordadeiras em nome individual, ou isto é, são empresárias ou empresários em nome individual. É isto que os artesãos registados no centro são, e o nosso foco é para esses. Sempre que precisarem da nossa ajuda, cá estaremos, e, mais uma vez, os meus parabéns pelo vosso trabalho a nível local, e espero que continuem a desenvolver esse trabalho nas vossas comunidades para manter vivas essas tradições. E, de facto, muitas delas podem parecer em vias de extinção, e talvez estejam, mas muitas delas até nem estão, e outras estão em fase de transformação. Pronto, acho que a situação não é o tempo que vai mudando e a gente tem que ir acompanhando, mas o acompanhar não é dizer deixa isto para trás. Não, sem drama, vamos tentar. E muito bem, e é esse trabalho que vocês fazem muito bem, e quero-vos dar os parabéns e muito obrigada mais uma vez. Não tem hora e meia, mas já está quase pronto. Não. Também... Já não falta muito. Também merece palmas. Não está em tempo recorde. Também não tenho mais para dizer. Não, mas também já dá para ver. Não é difícil. E essa assim dá um avanço, quando se deixa aberto, avança logo. Mas isto é a parte pior, é a gente conseguir fazer a trança sem se enganar. Pois é. Mas
Eu, por exemplo, se fosse comprar uma garrafa, disse para forrar uma garrafa e pedia para forrar uma garrafa assim dessa forma. Por exemplo, os homens, quem tem em casa um aguardente de névoa, um aguardente de laranja, um aguardente de limão, consegue-se ver a cor. A névoa é verde, o limão é amarelo, a laranja... E depois faz diferença a gente olhar para dentro e ver o que é que está lá dentro, do que ter uma garrafa verde ou castanha e olhar para dentro e não se vê nada. É uma forma, acho eu, pronto, é mais uma maneira de sair artesanato. Bem, e fechamos aqui este nosso ciclo de formações de etnografia. Muita mais havia a falar. Desde já muito obrigado ao Bruno, ao Ricardo, à doutora Alexandra, à doutora Aida, por estarem aqui presentes. Senhora vereadora, fechamos aqui então. Espero que tenham gostado e que realmente também eu acho que saímos daqui todos mais ricos. Uns reviveram, outros aprenderam, que foi o meu caso, e portanto que se perpetue este conhecimento e estas iniciativas, porque tal como eu disse no início, é muito importante que a gente conheça a nossa gênese, a gênese do nosso saber fazer, para que possamos também perpetuar, porque tudo isto cabe a cada um de nós também colaborarmos para que as coisas aconteçam. E portanto, da minha parte, da parte do município, estamos abertos a todos os projetos que nos sejam apresentados e desejar a todos um bom trabalho e que as festas da praia sejam mais um sucesso. Boa noite e haja saúde.